Olá, eu me chamo Hayun e hoje vou lhe contar um pouco da minha história. Bom, a vida na Coreia do Norte nunca foi fácil, por isso quando eu tinha 15 anos decidi fugir para a China. Lá eu consegui me estabilizar, arrumei um emprego e conheci a Deus. Só que um dia os policiais chineses entraram no lugar onde eu trabalhava e exigiram ver o meu cartão de identidade. Como eu não pude mostrar eles me levaram para uma delegacia local para tentar provar minha identidade chinesa. E como eu não consegui, eu fui mandada de volta para a Coreia do Norte. Lá eu fui sentenciada a trabalho forçado no campo. A primeira coisa que eu vi quando eu cheguei lá foi uma placa bem na frente do portão que dizia: "Não tente fugir ou você será morto". Cada dia naquele lugar era como uma tortura. Nós tínhamos que acordar às 5 horas da manhã. Primeiro, os soldados nos contavam. Depois, eles usavam o nosso café da manhã, que eram apenas algumas poucas colheres de arroz. Depois, nós éramos levados para fora do campo, para trabalhar na terra. Quando nós finalmente acabávamos, havia uma sessão de críticas, onde nós tínhamos que falar tudo o que tínhamos feito de errado durante aquele dia e também acusar outros prisioneiros. Depois de comer um pouco, nós tínhamos longas sessões de treinamento ideológico. Era muito difícil ficar acordada. Às 10 horas da noite, nós podíamos finalmente voltar para nossas celas. Elas eram muito pequenas e muito desconfortáveis. Tinha 15 pessoas naquela cela comigo, e a única forma que nós tínhamos de nos aquecer era um fino cobertor que nos separava do chão de madeira. Eu me sentia muito sozinha e com muito medo naquele lugar, então todas as noites eu orava pedindo que Deus me ajudasse a sobreviver. Quando as pessoas morriam, os soldados jogavam as cinzas na rua e nós caminhávamos por aquela rua todos os dias. Toda vez que eu olhava, eu pensava que um dia aqueles mesmos prisioneiros estariam caminhando por cima de mim. Eu tinha conseguido levar uma Bíblia escondida para o campo, só que um dia os soldados a encontraram. Eles bateram muito em mim por causa daquela Bíblia. Me deixaram trancada numa sala sozinha, sem cobertor nem nada, e eu fiquei sem comer por dias. Mas eu consegui esconder uma página da Bíblia, que era a página de Salmo 23, e eu meditava nele todos os dias. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo. Meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Deus me confortava todos os dias com essa palavra. Ele me deu força para ajudar os outros prisioneiros. Eu dividia minha comida com os doentes e ajudava eles a lavarem as roupas. Deus me deu força para falar sobre Jesus para eles. 5 pessoas aceitaram a Jesus e nós nos reuníamos escondidos nos banheiros e em outros lugares para louvar a Deus. Eles estavam à beira da morte e eu podia levar a eles uma palavra de esperança. Todos nós sobrevivemos porque ajudamos uns aos outros. Depois de 5 anos, eu finalmente fui liberta. Quando o portão se abriu, eu corri por ele e não parei de correr nem olhei para trás em nenhum momento. Deus tinha ouvido as minhas orações e me tirado daquela prisão. Mas eu não podia mais viver da mesma forma. O meu desejo era viver adorando e louvando a Deus. Então eu comecei a vagar pela cidade procurando por pessoas que pudessem adorar Ele comigo. Até que um dia eu comecei a escutar cânticos vindos de um lugar escuro, como se fosse um esconderijo subterrâneo. Quando eu entrei lá, eu vi que eles eram cristãos também. Eles me acolheram e nós viramos como uma família. Nós éramos entre 6 pessoas que todos os dias nos reuníamos ali para louvar a Deus, com muito medo, porque nós sabíamos que, se os soldados nos encontrassem, seria o nosso fim. Com apenas uma página da Bíblia, mas mesmo assim, todos os dias nós estávamos lá, louvando a Deus e agradecendo a Ele pela oportunidade de termos chegado lá com vida. Só que um dia, os soldados nos encontraram.